Durante o processo de fabricação de um produto, uma empresa apresentou as seguintes informações a respeito do custo padrão e do custo real, tá? Considerando exclusivamente as informações anteriores, informe as variações mistas ocorridas, respectivamente, sobre a matéria-prima e sobre a embalagem, informando também se referidas variações foram favoráveis ou desfavoráveis, tá? O que você precisa entender, pessoal? Você precisa entender o seguinte. Aqui o que você precisa entender é o seguinte. Essa questão trata de custo padrão. Então, o que é o custo padrão? Nessa mesma prova, a primeira questão de custos, ela falava o seguinte, que o custo, a contabilidade de custos servia não apenas para você analisar, fazer projeções, ver quanto você gastou, etc. Tá? Mas ele servia também para você ver a diferença entre os valores reais que você tem e os valores ali que são planejados, os valores padrões. Vocês lembram disso? Acho que é lá a questão 17, 18 da prova. Era uma questão até teórica, que falava exatamente isso, tá? Então, o que é o custo padrão? É você falar o seguinte, olha, eu planejei que o meu custo seria esse, mas ele, na realidade, está se saindo esse, tá? Então, é isso, ok? Então, esse é o que a gente chama de custo padrão e pode ter essa variação, tá? Essa variação. Então, como que você vai fazer isso? Vejam que ele tem matéria-prima e embalagem. São duas coisas diferentes e ele pede para você achar, né, as informações referentes à matéria-prima e à embalagem, tá? A gente fez uma aula de custo padrão há pouquíssimos dias, tá? Mas a gente vai explicar aqui para vocês novamente como é que você faz esse cálculo. Então, matéria-prima é uma coisa, embalagem é outra. Vamos começar pela matéria-prima. Então, você sempre vai fazer uma tabela que é assim, ó. QP, quantidade, preço. Aqui, RPV, real, padrão e a variação, tá? QP, RPV, beleza? Então, o que você precisa entender aqui? Vamos começar pela matéria-prima, tá? Qual era o padrão que eu tinha para a matéria-prima? Qual que era o custo que para mim seria um custo padrão? Isso aqui é planejamento orçamentário, que toda empresa, em tese, tem que fazer, tá? Então, qual era o custo que eu consideraria padrão aqui para a matéria-prima? Ó, a quantidade de matéria-prima seriam 120 quilos, tá? Essa era a quantidade padrão. E o preço que eu acho padrão para pagar por quilo é de R$12. Tá? Isso para matéria-prima. Todo mundo captou? Sim ou não? Tá? Então, se eu esperava usar 120 quilos de matéria-prima pagando R$12 por quilo, né? 12 vezes 10, 120. 12 vezes 2, 24. 144. Com 0, 1.440. Então, o meu custo padrão para a matéria-prima, que é o que eu esperava gastar, era 1.440. Todo mundo entendeu? Quem entendeu, responda sim. Tá? Só que eu gastei quanto, pessoal? O que eu gastei foi o seguinte. A quantidade de matéria-prima que eu gastei foi de 125 quilos. Esse foi o real, tá? E o meu custo por quilo de matéria-prima foi de 14. Então, qual é o gasto real que eu tive? Ora, o gasto real que eu tive é 125 vezes 14, tá? 125 vezes 14, que vai dar quanto? Façam para mim essa conta, por favor. 1.750, tá?
Beleza? Entendido? Sim ou não? Ok. E aí o que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte. Vejam que a minha variação aqui foi, ó, eu esperava gastar 1.440 e eu gastei 1.750, tá? Então, eu gastei a mais do que eu gostaria, essa diferença aqui. Né? Essa aqui foi a minha diferença. Então, a minha variação aqui de quantidade entre o real e o planejado foi de 5 por quilo. 5 quilos por unidade, perdão. Né? E a minha quantidade e o meu preço esperado e planejado foi de R$ 2,00 por unidade. Então, o que significa dizer que, né, que essa variação entre a quantidade e o preço, o que variou me fez gastar. Deixa eu fazer aqui. R$ 10,00 a mais, né, do que o esperado. Então, é R$ 10,00 desfavorável. Gabarito, letra A. Tá? Meu gabarito já é letra A. Beleza? Porque o que é a variação mista? É o quanto você gastou a mais em decorrência da variação da quantidade e da variação de preço. Tá? Beleza? Fechou? Então, isso é variação mista. Pode ser variação de quantidade, variação de preço, são outras coisas do custo padrão. A questão está pedindo só variação mista. Agora, vamos fazer da embalagem. Ó. Embalagem. Mesma coisa. QP, RPV, perdão. Tá? Então, embalagem. Eu tenho um custo padrão de 20 metros de quantidade e de R$ 5,00 por metro. Tá? E eu gastei 18 metros com R$ 6,50 por metro. Ok? Entendido? Beleza? Então, o que aconteceu com a minha quantidade? O meu planejado era 20. E eu gastei quanto? 18. Então, a minha variação foi quanto? Menos 2. Correto? E em relação ao meu preço, o meu preço padrão era 5 e eu gastei quanto? 6,5. Ou seja, a diferença dá 1,5. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou encontrar menos 3. Ou seja, o que eu gastei em relação à minha variação de quantidade de preço foi menos 3 em relação ao que eu gostaria, né? Em relação a esse total aí. Por quê? Então, isso foi favorável. Por quê? Porque eu tive uma economia na quantidade. Tá? Então, era só fazer isso. O meu 3 aqui, no caso, é favorável, tá? Não vou entrar nos outros detalhes explicando como é que faz a variação de preço, variação de não sei o quê. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? E não é o caso.